Muito bem, ouvintes da Rádio Montenegro FM, hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Diego Coitinho, responsável pelo cartório eleitoral aqui em Montenegro. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é que anda esse processo aí que está dando início, né, nessa questão das eleições deste ano, eleições municipais. Existe todo um procedimento que deve ser feito, todo um procedimento tanto para o cartório, como para os partidos eleitorais, como para os candidatos que vão disputar as eleições, mas também como para todos nós, né, cidadãos aqui que vão exercer o seu direito de voto e que precisam estar também aí regularizados, né, com a questão eleitoral. Então, primeiramente, muito boa tarde, Coitinho, tudo tranquilo? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes da Rádio Montenegro FM. Tudo tranquilo no cartório eleitoral, claro, como estamos chegando perto de prazos finais, está aumentando o movimento no cartório eleitoral. Mas, por enquanto, com tranquilidade, ainda temos condições de atender os eleitores sem filas. Maravilha, isso é muito legal. O cartório tem um espaço ali bem amplo, bem bacana, e um horário de atendimento também bem amplo para atender. Inclusive, já vamos começar falando disso, Diego. Quais são os serviços que o pessoal encontra no cartório eleitoral? Quando o pessoal se dirige até o cartório, ali na Bruno de Andrade, o que eles vão poder fazer por meio ali do cartório? Então, prazo importante, 8 de maio. 8 de maio é o prazo final para o eleitor fazer a transferência de cidade, caso tenha mudado de cidade, atualizar algum dado no título de eleitor em razão de casamento, por exemplo, ou divórcio, se mudou o nome, coletar biometria até dia 8 de maio, e aquele jovem que não tem título de eleitor poderá fazer o título também até o dia 8 de maio. Depois do dia 8 de maio, esses atendimentos são suspensos e só retornam no dia 5 de novembro. Então, principalmente o jovem que for fazer 18 anos agora, se não fizer o título até o dia 8 de maio, só poderá fazer em novembro. E nesse prejuízo pode ter alguns impedimentos. Muitas empresas, por exemplo, não contratam se a pessoa não tiver o título de eleitor, que é um documento obrigatório. Então é importante quem está fazendo 18 anos agora entre maio e novembro e não tenha título ainda, que encaminhe o quanto antes para evitar algum prejuízo futuro. E aquele jovem, o Coitinho, que tem 17 anos de idade, vai fazer aniversário em meio a essa data, né, que já vai estar ali fechado o prazo depois de maio, ele já pode ir agora no cartório com os seus 17. O que pode acontecer se ele deixar para depois acabar fazendo aniversário no meio do caminho e lá depois não poder exercer o seu direito de voto? Então, se ele fizer 18 anos durante o período eleitoral, ele não vai conseguir fazer o título de eleitor. Não terá prejuízos maiores em questão de multa eleitoral, porque ele fez 18 durante o período de firma de cadastro. Contudo, muitas empresas pedem o título de eleitor para contratação. Então, pode ter esse prejuízo de empresa não contratar por a pessoa não ter uma documentação que é obrigatória e que não está completa. Hoje, o jovem com 15 anos já pode fazer o título de eleitor. Tendo 15 anos completos, já pode até o cartório fazer o seu título. Se tiver 16 anos no dia da eleição, que é dia 6 de outubro, ele vai poder votar. Se até dia 6 de outubro não tiver feito ele 16, não poderá votar, mas já vai ter o título em mãos para poder votar futuramente. E eu tenho o título de eleitor, mas não tenho 18 anos ainda. Sou obrigado a votar? Não é. Quem fizer o título de eleitor agora e tiver 16 ou 17 anos no dia da eleição, pode ficar em casa sem problema algum. O voto é facultativo, mesmo tendo o título de eleitor, não terá nenhum impedimento, não vai ter nenhuma multa por não ter votado. É uma dúvida recorrente dos jovens. Eu não tenho o título ainda, mas se eu fizer, eu vou ter que votar. Não precisa. Se tiver 16 ou 17 anos no dia da eleição, que será 6 de outubro, não terá obrigação de votar. E se não votar, não precisa fazer nada, não precisa justificar nem pagar nenhuma multa. Sobre a biometria, Diego, ela já é obrigatória? Então, os eleitores, nós atendemos aqui em Montenegro, mais 4 cidades menores, Brocheiro, Maratá, Aparecida, Novo São José do Sul. As 4 cidades menores, a biometria já foi obrigatória há mais tempo, em 2013 ou 2015. Então, o eleitor que não fez a biometria lá atrás, nesses anos, já teve o título de eleitor cancelado. Montenegro, a biometria foi em 2019 e tinha um prazo para regularização até 2020, maio de 2020. Por causa da pandemia, que foi suspenso o atendimento, o eleitor de Montenegro que não fez a biometria ainda não teve o título de eleitor cancelado e vai conseguir votar na próxima eleição,
mesmo sem a biometria. Contudo, a gente recomenda que o eleitor faça a biometria porque ela é utilizada para outros fins, além de garantir maior confiabilidade na hora da votação, para evitar que o eleitor tente se passar por outro. Também é usado, por exemplo, para uso da conta Gov.br, pode aumentar para prata ou ouro se tiver a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, que é uma procura bem grande nos últimos tempos, pela aumentar o nível da conta Gov, e quem não fizer até 8 de maio não vai conseguir fazer até o dia 5 de novembro. Transferência de zona eleitoral, Diego. A pessoa daqui a pouco não mudou de cidade, mas quer mudar de bairro, quer mudar o local de votação. Ainda é possível fazer? O que é necessário? Ainda pode fazer, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Cleiton, votava lá na Costa da Serra e transferiu para mais perto da casa dele aqui no bairro Santo Antônio. O Cleiton procurou o cartório eleitoral, em 15 minutos, com a sua identidade e comprovante de residência, transferiu o título dele para votar perto de casa. E qualquer eleitor pode fazer esse procedimento. Até o dia 8 de abril, que agora estamos próximos já, o eleitor pode encaminhar isso pela internet, no site, na plataforma JE Digital. Se botar no Google e clicar na pesquisa, vai aparecer lá o site para ele trocar o local. Se ele tiver biometria cadastrada e válida, ele consegue encaminhar tudo pelo aplicativo, pela JE Digital, e não precisa nem ir no cartório. Se ele não tiver a biometria coletada ou válida, ele terá que ir até o cartório eleitoral para coletar depois. A partir do dia 9 de abril, só consegue usar o JE Digital quem já tiver a biometria coletada e válida. A partir do dia 9, quem não tiver biometria coletada ou se ela não for válida, vai ter que obrigatoriamente ir até o cartório eleitoral para o seu atendimento. Uma outra notícia muito interessante, que inclusive foi o que nos motivou nessa entrevista, né, é a questão do cartório eleitoral presencial em algumas comunidades. Como é que vai acontecer isso, Diego? Então, além de Montenegro, onde o cartório está sediado, nós atendemos também Brochir, Maratá, Aparecido Novo e São José do Sul. Para facilitar o acesso desses eleitores, agora no mês de abril o cartório fará uma visita nessas cidades, nas prefeituras, para atendimento. Vamos começar por Brochir, que será no dia 15, 16 e 17, também Maratá no dia 18 e 19. Na semana seguinte estaremos em Aparecido Novo, nos dias 23, 24 e 25, e finalizaremos com São José do Sul no dia 29 de abril. Os atendimentos nesse município serão agendados, os eleitores podem fazer contato com a prefeitura para fazer o agendamento ou entrar diretamente no site do TRE, procurar pelo agendamento e vai ter a opção de agendar lá. Também pode ser feito o agendamento pelo WhatsApp da central de WhatsApp do TRE do Rio Grande do Sul, que o número é o 51 2312 2015. Ali o sistema vai direcionar a pessoa para fazer o agendamento no site, ou se ela tiver dificuldade, um atendente vai orientá-la e vai fazer o agendamento para ela. Muito bom. Nesse ano nós teremos eleições municipais, ou seja, o pessoal vai ter aí o direito, né, de ir até as urnas para escolher prefeito e vereador, para poder exercer o seu voto. Quais as dicas, Diego, que você dá, que o cartório eleitoral dá para os eleitores? Como é que eles devem se preparar para ir às eleições, além dessa questão, né, que a gente já tem falado, da biometria, da questão da zona eleitoral? Quais outras dicas que o cartório dá para os eleitores? Importante, Cleiton, nós ressaltarmos que hoje quem vai no cartório eleitoral é atendido em poucos minutos, mesmo sem agendar o atendimento, porque não há filas. O prazo final é 8 de maio, que é uma quarta-feira. Então, todo ano que tem eleição, nos últimos dias, nos últimos 3 dias, que é segunda, terça e quarta, nesse ano será dia 6, 7 e 8, o eleitor que deixa para procurar o cartório nos últimos dias pega 2, 3 ou 4 horas de fila no sol ou na chuva, conforme for a previsão do tempo do dia. E isso é muito danoso para o eleitor e também para o cartório, que não consegue atender todo mundo com a qualidade que nós pretendemos atender. Então, a grande dica, procure o cartório eleitoral o quanto antes para evitar aquelas longas filas do fim do prazo, onde o atendimento é muito demorado. Quem for fazer pela internet, também não espere para o fim do prazo. Os transtornos da fila presencial também ocorrem na internet. São muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, milhares ou milhões, que é o Brasil inteiro usa a mesma plataforma, e sobrecarrega o sistema, causando lentidão ou indisponibilidade do aplicativo para fazer online. Então, a grande dica, procure o atendimento o quanto antes. Quem precisa transferir a cidade, fazer o primeiro título ou atualizar qualquer dado. E lá no dia da eleição, que é importante destacar, o eleitor deve votar apresentando documento oficial com foto.
Então, eu não tenho nenhum documento com foto. Ele pode, então, providenciar o quanto antes já a carteira de identidade, que é um dos documentos mais utilizados com foto. Também quem tem a carteira de trabalho a antiga, aquela impressa com foto, pode utilizar, a carteira de motorista e também o aplicativo e-título, que é o título digital. Quem tem a biometria coletada consegue baixar antes da eleição o aplicativo e validar. E se aparecer lá a foto do eleitor, ele consegue votar apresentando o celular para o mesário no dia da eleição. Então a grande dica para o eleitor é providencie o seu documento com foto. Muitas vezes os documentos que não são digitais demoram para ficar prontos, então procure fazer isso antes. E também no dia da votação, ir ao local de votação, consultar antes no seu aplicativo ou no site qual é o seu local de votação, que muitos procuram o local errado, e no dia levar uma colinha para votação, com os nomes dos candidatos anotados, para evitar chegar na frente da urna, dar um branco e não saber quais são os seus candidatos ou qual é a ordem da votação. Campanha eleitoral, Diego, o que os candidatos podem e não podem fazer, e os eleitores, tem alguma questão que possa trazer algum tipo de multa, alguma questão, alguma coisa que os eleitores fazem que eles devem evitar para não sofrer alguma ação nesse sentido? Então, a propaganda eleitoral ela é permitida a partir do dia 16 de agosto, a propaganda com pedido de voto. Antes disso, ela é vedada e pode ser aplicada uma multa, havendo representação junto à Justiça Eleitoral. No dia da eleição, é proibida a propaganda eleitoral, o que pode o eleitor fazer a sua manifestação silenciosa e individual quando for votar. Então, ele pode votar com a bandeira do seu partido ou candidato. Também ele pode ir com camiseta, boné, por exemplo, mas ele não pode verbalizar qualquer indicação de candidato ou partido. E também não pode ter manifestação coletiva, ficar várias pessoas portando bandeiras ou vestuário padronizado, o que pode caracterizar a boca de urna que é vedada pela legislação. Maravilha. E na questão das redes sociais, como é que vai funcionar esse controle? Como é que uma pessoa ela pode, também um eleitor, daqui a pouco se ele acha que está havendo uma propaganda indevida, como é que são as instruções para haver a denúncia e como é que isso é tratado? Bom, havendo que tenha alguma irregularidade, se ela for vinculada ao partido, ela pode procurar a assessoria jurídica do partido, que ele pode analisar se aquilo é irregular ou não. O partido, vendo que aquilo ali é irregular, ele pode ajuizar uma representação e pedir a aplicação de multa, conforme o caso, ou a retirada da propaganda. O eleitor também pode usar o aplicativo Pardal, que estará disponível no período eleitoral para denúncias, pode baixar no celular e fazer a denúncia através dele. E também procurar o Ministério Público Eleitoral, que fica ali ao lado do Fórum de Montenegro, e formalizar a sua denúncia. Também, junto ao cartório eleitoral, na nossa sede, pode formalizar uma denúncia por escrito. Maravilha. Redes sociais, às vezes o pessoal dá uma ignorada no que posta, no que deixa de postar, mas é importante lembrar que esses mesmos resultados podem acontecer para quem fizer posts nesse sentido nas redes sociais, né, Diego? Isso, qualquer candidato pode solicitar a remoção de conteúdos que sejam verídicos, por exemplo, ou que se sentir ofendido, difamado, por exemplo, ele pode solicitar ao juiz eleitoral, que vai analisar se aquilo ali caracteriza irregularidade realmente, para ser retirado. Então, deve ser observadas as normativas da eleição que prevêem o que pode e o que não pode ser colocado na propaganda eleitoral. Agora, quanto aos candidatos, Diego, como é que vai funcionar a questão dos candidatos para se colocarem à disposição tanto no cargo de vereador quanto no cargo de prefeito? Existe uma data limite? Como é que vai funcionar essas questões? E também já tem algum prazo para debates, algo nesse sentido que o pessoal já repassou para vocês? Então nós temos um prazo agora em abril, até o dia 6 de abril, que é 6 meses antes da eleição. O candidato deve estar filiado ao partido político e também com título de eleitor regular na cidade onde ele vai concorrer. E esse candidato ele vai ser formalizado em convenção partidária. Os partidos devem realizar as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto. É o prazo que eles têm para definir quem serão os seus candidatos. Depois, esses partidos devem registrar os candidatos até o dia 15 de agosto perante a Justiça Eleitoral. Após o registro, que é até o dia 15 de agosto, no dia seguinte, dia 6 de agosto, começam então a realização da propaganda eleitoral e também de debates. Então, órgãos que normalmente utilizam do debate, por exemplo, a imprensa costuma utilizar muito,
a partir de agosto já costumamos a ter os primeiros debates, mais comum em setembro, mais perto do fim do prazo, e também ali nos primeiros dias de outubro também é possível ter o debate ainda. Como é que a legislação está tratando agora, Diego, a questão das publicações? Por exemplo, a Prefeitura de Montenegro tem um site, né, onde costuma fazer publicações de suas matérias. Durante o período eleitoral, isso vai continuar sendo possível? Não pode mais fazer? Como é que funciona essa questão? Há restrições para a propaganda eleitoral nos órgãos que tenham candidatos concorrendo. Então, habitualmente, as prefeituras, como é um caso de eleição municipal, elas desabilitam as redes sociais para evitar alguma propaganda eleitoral irregular. Perfeito. Então é isso, eu acho que a gente tirou aí várias dúvidas do pessoal, né? Podemos aí abranger vários assuntos, vários aspectos. E uma última questão que eu lembrei agora, Diego, pode ocorrer de algum candidato a prefeito ou a vereador ir participar do pleito, estar nas urnas, receber os votos, mas depois ter os seus votos anulados? Como é que isso acontece e por que isso acontece? Bom, então, como nós conversamos, até o dia 15 de agosto, os candidatos devem apresentar o registro à Justiça Eleitoral. Esse registro é avaliado pela Justiça Eleitoral para verificar se ele pode ou não ser candidato perante a legislação vigente. Então, é verificado, por exemplo, se ele tem idade mínima para concorrer ao cargo, se ele tem filiação partidária ou não, se ele tem nacionalidade brasileira, se ele não tem uma questão de inelegibilidade, por exemplo, por ele ter sido condenado anteriormente por algum crime que tenha previsão de inelegibilidade após o cumprimento da pena, se ele não está cumprindo pena, por exemplo, durante esse período o título dele fica suspenso, ele não pode votar nem ser votado. Então são diversos fatores que podem impedir uma candidatura, e isso é avaliado no registro de candidatura. E também temos os casos em que, posterior à eleição, ingressam representações porque o candidato fez alguma conduta vedada. Por exemplo, comprou votos e o mandato dele pode ser cassado. Então são situações que o candidato pode até ser eleito e futuramente vir a ser cassado por não ter cumprido todos os requisitos. E esses históricos, por exemplo, de políticos que já estão há mais tempo na corrida eleitoral, né? Tem algum lugar, algum site que as pessoas, os eleitores, eles podem pesquisar a respeito dessa participação política dos candidatos, ou isso não existe ainda? Há o sistema DivulgaCand, é o sistema de divulgação de candidaturas. Então lá o eleitor consegue visualizar vários dados do candidato, inclusive certidões judiciais, por exemplo, se ele cumpriu já algum processo, os processos que ele tem em andamento, tem nesse site. Tem também a declaração de bens do candidato, os cargos que ele já concorreu. Então são diversas informações que estão disponíveis no sistema DivulgaCand. Então nós temos agora a última eleição de 2022, consegue verificar lá, 2020, 2018, e também de eleições anteriores. Conforme a eleição mais atual, tem mais informações. Eleições mais anteriores, o volume de informações é menor, mas também tem bastante informação lá, para o eleitor poder tirar sua dúvida, para decidir se vai votar naquele candidato ou não, por exemplo, verificar suas certidões judiciais, se tem algum processo em andamento. Então é um site bem interessante de visualizar. Para 2024 ainda não está alimentado, porque é alimentado com o registro de candidatura. Então a partir do dia 15 de agosto, quando nós tivermos já os registros, o site vai estar alimentado, inclusive com as informações do candidato, escolaridade dele, os sites que ele vai utilizar na campanha, valores que ele empregou na campanha eleitoral. Então é um site que o eleitor pode consultar com bastante informação. Maravilha. Aliás, a questão da campanha eleitoral, muitas empresas nesse período, ou pessoas até que se identificam com algum candidato, querem apoiar nessas candidaturas. Isso é possível? Uma empresa ela pode apoiar financeiramente uma candidatura? Não pode? Como é que funciona isso, Diego? Há vedações. Anteriormente, as empresas podiam inclusive doar para as campanhas políticas. Hoje isso é vedado. Então, empresas, por exemplo, não podem doar através do CNPJ para as eleições. O que ocorre muito comum é os proprietários das empresas, que não há impedimento para eles doarem, eles doam indicando seu CPF como doador. Então, a doação de pessoa física é permitida, doação de pessoa jurídica não é permitida. Maravilha, muito obrigado, Diego, pelas informações. Qualquer outra novidade,
a Rádio Montenegro FM fica aberta, o espaço fica aberto para o cartório eleitoral sempre trazer as novidades e informações aqui para os ouvintes, tá bom? Obrigado, Cleito. Também queria colocar à disposição o cartório eleitoral para tirar eventuais dúvidas e agradecemos sempre a disponibilidade da rádio em nos atender e passar informações importantes ao eleitor.